Olha, a gente tava aqui pensando com a gente mesmo como que a gente nunca fez um Eu Nunca aqui neste canal com a gente. That's absurd. Porque a gente ficou assim, olha, a gente fofoca sempre da vida dos outros e hoje chegou a hora, é a hora de fofocar sobre a gente mesmo. Bom, vamos explicar direito essa história. O que aconteceu foi o seguinte, Globoplay acabou de estrear a nova série original, A Vida Pela Frente, que conta a história de um grupo de amigos, assim como a gente, só que eles, diferente da gente, estão em transição da adolescência pra vida adulta. A gente tá Assim como a gente, amiga. Igualzinho a gente. Não, a gente tá em transição da vida adulta pra vida sênior. Entendeu? A gente tá nessa transição. A costa começa a doer, puxa o músculo da A gente tá no treino pra terceira idade. Exatamente, isso. exatamente. E aí toda essa história se passa ali no final dos anos 90, bem quando a gente tava nessa fase da pré-adolescência e tudo mais. E o Globoplay falou, essa série é a cara das migas. Então, pra falar sobre ela, a gente pensou, qual é a brincadeira que a gente fazia naquela época e que a gente faz até hoje? É claro que é Eu Nunca. Então, pra gente se relacionar com os personagens e você também entender um pouco mais sobre eles, bora começar. Bora. Calma. Peraí. Eu já ia lançar aqui. Calma. Que antes de começar, eu quero falar que minha musa pessoal, Leandra Leal, criou A Vida Pela Frente e ainda atua, ainda dirige a série ao lado do Bruno Safadi. Então, assim, já tinha meu play garantido, já tinha. Aliás, inclusive, já vou dar a dica aqui, ó. Os 5 primeiros episódios estão disponíveis no ar, já estão lá pra você ver. E os próximos saem no dia 6 de julho. Então, assim, agora sim. Agora Agora vai. Todos preparados? Então, bora, gente. Tá todo mundo com o seu copinho? Sim. Água todo aqui, mundo? preparada. É água. É água. Então vamos Água, começar. São 10 Eu da manhã, acho, é água. Eu acho que a gente pode começar com uma coisinha um pouquinho mais leve, tá bom? Vamos começar um pouquinho mais leve. Então vai, o primeiro Eu nunca me rendi à moda dos anos 90, 2000. Gente. Até babei. Calça baixa era comigo. Eu gostaria de contar uma história muito rapidamente. Foi nos anos 90, mas não foi a calça baixa. Quando eu era criança, minha mãe que me vestia, né? Obviamente, porque toda criança é vestida pela mãe. E aí teve um dia que eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, essas roupas que eu uso são muito chatas. Eu queria usar roupa fashion. E ela não sabia o que isso... Ela não sabia o que isso significava. E aí eu tive toda uma fase de roupa fashion, onde eu usava bicos, eu usava cores, eu usava estampas. Eu me vestia como uma adulta quando eu era criança e não ficou legal. Mas assim, eu agradeço muito a minha mãe a ter me dado esse tempo de liberdade de expressão ali por um breve momento da minha vida. E depois, aí eu virei pra ela e falei, mãe, não, chega, pode voltar a me vestir. Please help me. Mas olha, gente, pessoalmente, eu tinha um colar que, inclusive, a Beta da série, ela usa, que é interpretada pela Flora Camanese, que, gente, é aqueles vendidos... Ele era vendido como colar tatuagem, sabe? Que tem uma coisinha assim, tipo, gente. Inclusive, essa moda tá voltando também. Essa eu aceito voltar, porque eu usei demais. Go the fashionista. Uma coisa que eu usei muito nessa época, e não tinha como não usar, como todos os meninos usavam aqui, era a bermucalça, a calça bermuda. Sim. Então era aquela calça que, se tivesse muito calor, você tinha um zíper que você tirava metade dela e pô, pronto. E no bolso lateral você guardava a sua calça, ela virava uma bermuda. Era o auge da tecnologia. They were never the same again. Aliás, isso é um ponto maravilhoso em A Vida Pela Frente, porque toda a ambientação, assim, não só os figurinos, como a gente tava falando aqui, mas os cenários, toda a direção de arte é uma mega nostalgia. Pra gente que é millennial, né, a gente olha e fala, minha adolescência ali, que maravilhoso. Mas também, vocês que são novinhos, vocês vão olhar como que era lá atrás, entendeu? Como que tudo lá atrás... A Ná, inclusive, tava vendo um episódio que ela falou que o pessoal tava trocando CD, assim, eu falo, meu Deus, Maravilhoso. é isso. Acontecia. Eu queimei sobre. muito CD. Bom, o próximo então tem uma coisa bem adolescente, anos 90, que é Eu Nunca Tive Uma Banda. Não, nunca tive uma banda. Sozinho! You were on your own.
Porque Ele, assim, era que ele era sozinho, ele deu um golão, assim. É, Não é só anos 90, Não, é ele uma coisa... teve... Quantas bandas ele teve, né? adolescente. Pra Então, tomar é esse É porque coisa assim- de adolescente, não é só adolescente anos 90. Ter banda é uma coisa da juventude. eu não sei, é que anos 90 todo mundo tinha uma banda. Era muito, muito, muito assim. Hoje acho que as pessoas estão um pouco mais, vamos ter um canal no YouTube, vamos fazer não sei o quê. Ah, é verdade. Anos 90, sua única opção era ter uma banda. Só tinha essa opção. Então, Só tinha isso, só. era só essa opção. Ou você tinha formava um filme de futebol ou tinha uma banda. Eu tinha os dois. Eu, humildemente, eu tive muitas bandas, porque eu, humildemente, era o melhor baixista do colégio. Eu era o único. Eu também era o único. Humildemente. Humildemente. É Nunca porque... mais tocou baixo desde então. Exato. Amiga, eu era o único também. Eu era o único. Mas a gente tem que olhar no positivo. A gente tem que ser positivo com a gente. Mas eu tenho a minha banda do coração, que é o Lizards, que é uma banda que eu troquei em festival. A gente tocava... Assim, tem uma fala do filme Os Cabeças de Vento, do personagem do Brandon Fraser, que é um filme dele com a Adam Sandler, que eles têm uma banda. Eu amo esse filme. Que ele fala... Que ele define muito bem o que era ser rock and roll nessa época. Ele fala, cara... Você não sabe o que é ser rock and roll. Ser rock and roll é você chegar cedo num festival, não ter ninguém e você ter que tocar pra ninguém, porque tem mais 4 bandas e você vai ter que ser o primeiro. Eu sou rock and roll. Era rock. Isso eu fiz muito. Tocou pra vários ninguém. Eu toquei muitas Mas eu vezes tava pra lá. minha irmã. Meu pai e minha mãe estavam sempre lá. Ele era bom, Paty? Era A banda bom, gente, boa? era legal. ótimo. Era uma coisa meio rock antigo, Anos assim. 70. Era bom de verdade, era rock muito bom. You need to be alive to hear what I want to say. Mas enfim, eu era um músico um pouco mais retraído, um pouco mais tímido, né? Ao contrário do Kadé, que é um cara mais artista na série, ele é um cara todo bonitão, ele tá sempre andando com um violão. Também, né, o Jafar Bambirra é um cara bem bonito, né? Eu, naquela época, eu era... Vamos dizer que eu era bem um nerdzinho tímido. Difícil. Escondido. Era sofrido, era tadinho. palito, né? Mas, Diagramação discreta. Uma diagramação que ainda estava por vir. A diagramação nem estava por vir, né? Enfim. O Kadé também se envolve com as coisas erradas e tal. Como eu era mais nerdzinho, quietinho, eu ia lá pros meus festivais e bebia o quê? Muita água. O Kadé, ele já é mais um pouquinho rock and roll, não? Um pouquinho, Né? um pouquinho Você mais vai ver extremo, na né? série. Extremo. Você vai ver. Outro tipo de rock. Agora chegou a hora. Vou começar a deixar isso aqui um pouco mais interessante, um pouco mais apimentado. Eu nunca menti pros meus pais aonde eu tava. Desculpa, paz. É que minha mãe não Eu veja. vou, não, mas a minha história não é tão pesada assim. Teve uma vez que todo mundo ia comer um lanche. Assim, 3 quarteirões da escola. E minha mãe... Eu lembro que na minha escola naquela época você podia ter 3 carteirinhas. A verde, que você podia sair sem autorização de ninguém. A amarela, que você podia sair com a autorização dos seus pais, mas eles tinham que ligar e avisar. E a vermelha, que você só podia sair se o seu pai ou sua mãe estivessem na porta te buscando. E a minha era a vermelha. Entendeu? A minha era a vermelha. E aí uma vez eu falei, mãe, ó, eu não saio, eu não faço nada, mas... Poxa, às vezes eu vou pra casa de uma amiga, tal, me dá a verde, eu não vou sair. E eu sou muito certinha, vocês sabem, eu sou muito certinha. Você é muito E aí minha mãe me deu a verde. Pois na primeira semana que ela me deu a verde, a turma falou, vamos comer um lanche? Aí eu falei, vamos. E aí minha mãe apareceu na escola pra me buscar, eu não tava lá, e aí ela entrou em desespero, não existia celular, assim, naquela época. E aí minha mãe ficou desesperada e ela voltou a minha carteirinha pro vermelho. A carteirinha vermelha. Tadinha. Eu fiz coisas piores, assim. Não, peraí, Bel, pera. Ó, antes das outras revelações, eu quero pedir pra você que tá aqui assistindo a gente, deixar o quê? O seu xuxa like. E caso você não seja inscrito, seja muito bem-vindo à comunidade das migas. Aqui a gente é todo mundo miga. E miga pra gente é o quê? Uma palavra sem gênero. Então, o Fábio é miga, você aí que tá assistindo é miga, o Kadé é miga, todo mundo é miga. Mas, voltando, vai, Bel, vai. Eu já matei a aula, assim. Aí eu falei, sabe, tô na fiz aula, eu vou direto almoçar. Aí eu, matei a aula, assim, acontece. Mas tô aqui. Eu ficava na inocente. agenda pra sair da escola antes. Na minha escola era muito faltava fácil a assinatura da minha mãe, mas ela sabia depois, eu contava. Eu não consigo guardar, coisa. Aí eu conto, assim, meio assim, sem querer. Péssima mentirosa. Uma péssima Tá vendo mentirosa. como eu Quando era eu vejo, tá boazinha, lá. mãe?
Tá vendo? Eu era boazinha, você não me deixou tomar lanche com os amigos. That was upsetting. Mas assim, na série, sabe quem é que interpreta as mães que ficam ali preocupadas com os adolescentes rebeldes, que todos nós já fomos um dia? Ninguém menos Queria do só que a tomar própria lanche. musa de Natália Bride, Leandra Leal e a Letrux, gente. Maravilhoso. Maravilhosa. Apenas. Uma musa simplesmente. gigante. Já é mais um Perfeita. plus pra série, só pra você... Uhum. Ficar com vontade de ver aí. Perfeitas. Exato. Quem trouxe bebida alcoólica pra escola? Sou eu. Minha vez, agora, eu nunca vi um filme ou série que não era pra minha idade. Eu tenho história hoje. Eu nunca. Eu nunca mesmo. Já algumas vezes. A principal, acho que foi o da Furacão, que era de madrugada e não era pra minha idade. Meus pais nem imaginavam que eu Isso tava acontecia também. É. Não, e o da Furacão, presença de Anitta, entendeu? Inclusive, os dois estão no Globoplay. Assim, presença de Anitta, eu assisti escondido e eu fui castigada pra assistir escondido, porque eu falei, meu Deus. E a gente tem, inclusive, um vídeo com essa história que a gente vai deixar aqui no card. Mas, basicamente, a Anitta virou um fantasma no final e eu morri de medo. Eu fiquei achando que a Anitta ia me assombrar, que ia aparecer um espírito de pelada, assim, pra me pegar. Enfim, Pelado, muito bom. Ainda O tinha espírito de foi pelada. assim, safada. eu fui castigada. Não deveria ter visto presença. Sempre que a gente vê errado era de madrugada, né? Sempre. Sim. O erro da minha mãe foi me dar uma TV e aí eu assistia TV de madrugada e era o erro. É. Era o erro mesmo. Coisa que eu não devia. Eu assistia TV de madrugada, mas eu só via desenho. Não, o meu pai, Ai, como quando ela é ele... boa. Como você, Amiga, eu era Ai, trouxa. nossa. Não era boa, eu era trouxa, entendeu? O meu pai, quando ele alugava um filme, né? Porque essa é uma época das locadoras, né? Afinal de contas. Ele alugava um filme e ele escondia, ele tinha um bar espelhado, assim, na nossa casa, que quando a gente não podia ver o filme, ele alugava o filme e quando ele saía pra trabalhar, ele deixava o filme em cima desse bar. Que assim, ele tem que ficar escondido pras crianças não pegar. É muito alto, as crianças não pegam, pronto. Um dia ele alugou Jurassic Park, ele achou que era muito violento pra gente, que a gente era muito pequeno ainda, Jurassic Park. E a fita de Jurassic Park é a coisa mais linda que existe. Porque ela é preta, ela é toda bonitona, diferente. Aí eu fui lá, eu dei um jeito de escalar aquilo lá junto com a minha irmã. E aí a gente pegou aquela fita lá e colocou o Jurassic Park pra assistir, que, enfim... Devia? Não devia? Valeu a pena? Muito. Mas é um filme bom pra criar Tinha caráter. medo do início, mas tá bom. É É. isso. Mas, assim, a gente tá contando nossas histórias de rebeldia e você vê que é tudo muito, né, bem vanilla aqui. E na série, engraçado que não é só ver um filme ou série que eles vão escondido dos pais, né? Mas eles estão nessa fase de descobrimento da adolescência, só que são vivências mais intensas, assim, mais, assim, ó. E apesar de se passar nos anos 90... Apesar de se passar nos anos 90, a série aborda temas que são... adolescente é sempre adolescente. Então são temas quase que atemporais da juventude, como sexualidade, saúde mental, empoderamento e até assuntos mais delicados, como dramas familiares e tudo mais. Eu só queria dar parabéns a todos os papais e mamães migas, porque, olha só, a gente não deu trabalho nenhum aqui. Hoje eu fico vendo e aí eu vejo o adolescente fazendo coisa errada e eu falo, menino, por que você tá fazendo isso? Coitada da sua mãe. Mas, gente, todo mundo teve uma fase rebelde. Assim, acho que vendo ali o Vida Pela Frente, você vai entender, assim, esses rolês. Você fala, olha, eu já me meti cada uma, assim, enfim. Olha, acho que pra fechar o nosso Eu Nunca, que a gente tá falando demais, eu sinto que essa todo mundo vai beber, mas eu nunca fiquei com medo de me formar na escola. Gente, assim, tanto pra de mim, me formar, eu tava com era os meus um terror. amigos. Todo final Tanto de semana eu me tava com meus formar amigos, quanto de não me desgrudados. formar. Era assim. Enfim, as duas coisas. O que vai mas acontecer? Eu Não sei. Eu ia bem na escola. Eu ia muito bem na escola. Eu também, Então, amiga. Esse era o problema. Eu Eu era uma pessoa que eu não precisava estudar muito, assim. Tipo, eu também não anotava nada. No terceiro colegial eu não tinha caderno, gente. Eu queria, assim, Amiga, a minha mãe tem uma Essa frase é- que ela costuma falar que o mundo tem que acabar em barranco pra eu morrer encostada. E aí, eu vou contar uma história muito breve aqui. Eu ia muito bem na escola, só que eu não me esforçava em nada. E eu nunca tinha pegado nenhuma recuperação de nada, assim. E na minha escola, antes da recuperação, tinha o exame, que você podia fazer uma prova
pra conseguir os pontos se você precisasse de poucos pontos. E aí teve uma vez que eu fiquei de exame de propósito em história, porque eu fiquei sabendo que tinha torneio de truco na hora do exame. E aí minha mãe, quando ela descobriu isso, ela já descobriu isso, era adulta, ela virou pra mim e falou, você sabe quanto custava pra fazer o exame, Aline? Você podia ter me pedido porque eu te deixava aí. Eu falei, você não ia deixar? Eu passei eu já tinha passado em 2 faculdades e eu não tinha me formado na escola porque eu peguei recuperação em matemática no 3º ano. Porque Aí, eu ó. não Mas, levei um gente, livro, eu não levava um caderno. E aí eu tinha passado em 4º lugar em jornalismo na PUC e não tinha me formado na escola. Gente, eu acho que também tem acho que não só falando sobre notas, mas tem um sentido muito forte também de crescer, né? Do tipo assim, eu vou sair daquela coisa que é imposta pra mim ali. Então, assim, depois agora eu tenho que decidir. É muito cruel até a gente pensar que com 17 anos a gente tem que decidir o nosso futuro, a nossa vida. A gente precisa se entender como pessoa, a gente precisa amadurecer. Quase que assim, você saiu da escola, você precisa amadurecer. Então, eu tinha esse medo muito forte, assim. Eu ficava muito pensando, o que vai ser do meu futuro? O que vai acontecer comigo, né? Agora, e meus amigos, que assim, os amigos ali no colégio são mais que a sua família, né? Então, o que isso vai acontecer? Sim. Com quem você vai manter minha maior preocupação é contato? meus amigos. Então, é uma coisa que é muito... A gente sempre vai puxando por esses lados, assim, é engraçado, até porque tem uma fala da Beta na série, que inclusive tá até no trailer, que ela fala, Deus me livre ficar velha. Todo adulto é hipócrita ou careta. Deus me livre ficar velha. Aquela coisa de, quando a gente é adolescente, né, que a gente quer viver intensamente, a gente sente tudo à flor da pele ali, e aí a gente tá crescendo, e a gente tá nesse momento de, nossa, não, agora minha vida vai acabar depois que eu sair, eu vou ter que pagar boleto, enfim. Mas eu acho que agora quando a gente, como já somos adultos, e a gente revê a série, por exemplo, acho que A Vida Pela Frente tem muito disso, a gente revisita esses sentimentos, né? Eu acho que você começa a pensar, nossa, eu me senti assim. E aí, isso fala muito da série sobre essa transição, né? Da adolescência ali pra juventude, pra vida adulta. E eu quando vi os episódios, fiquei muito assim, falei, caraca, isso aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, de sentimento pegou lá no fundinho, assim. E me fez muito lembrar de quem eu era quando eu tava naquela época e quem eu me tornei hoje. Então, assim, eu acho que Patrícia do passado estaria orgulhosa da Patrícia de hoje, assim. Então, Com acho que certeza. fechando, assim, acho que fica um jeito legal, assim, até de refletir sobre a série. Enfim, gente, deu uma viajada aqui, mas é verdade. Ai, mas que lindo, amiga. É muito bom quando a gente assiste alguma coisa que faz a gente refletir, né, sobre a nossa vida. E eu espero muito que depois de todos esses nossos surtos aqui de Eu Nunca, eu espero que você também assista A Vida Pela Frente lá no Globoplay, entendeu? Uma dica de miga que a gente resolveu dar aqui de um jeitinho diferente, né? E é isso, se não for diferente, não é jeito miga, não é certo? Exatamente. Não é certo, é bom, né? É isso. Exatamente. Tá correto. Então fala pra gente aqui nos comentários qual desses momentos do Eu Nunca você bebeu. E conta pra gente o que mais você se identificou com A Vida Pela Frente, que tá lá disponível no Globoplay. E também eu tenho certeza que você vai colocar pra assistir depois desse vídeo. Lembrando o que a Natália falou ali mais cedo, os 5 primeiros episódios já estão disponíveis lá no Globoplay pra você assistir. E os próximos episódios estreiam no dia 6 de julho. Muito obrigada, amiga Globoplay, por estar com a gente nessa. Um beijo e até mais. Tchau. Vou tomar um lanche hoje. Porque eu sou adulta. Porque eu sou adulta. Eu posso.